Notícia, que é um parceiro da nossa televisão e que capta notícias e informações de Indaiatuba e região 24 horas por dia. Nesta oportunidade, nós trazemos uma convidada, que é uma nutricionista, que vai falar do que como ela se apresenta na cidade, com que negócio ela tem na cidade depois de se formar como nutricionista. Seja bem-vinda à bancada do Papo Sol, a nossa convidada Isabela Siqueira. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo jóia. Agradeço muito a oportunidade. É legal? Vamos. E oportunidade para falar de coisa bacana que você faz, é isso? Isso mesmo. Mas fala uma coisa, você é natural aqui de Indaiatuba mesmo? Sou daqui de Indaiatuba, É? nasci aqui. E estudou onde? Começou a aprender a ler e escrever onde? Olha, eu comecei lá no Áurea. Lá no Áurea Maria da Costa. Isso. Porque a família morava onde? Morava ali próximo. Morava perto ali da Vila Teller, por ali? Isso. Não me recordo o bairro, mas Sim. era ali próximo. Uhum. Aí depois eu fui para Helena. Foi para Helena de Campos Camargo? Isso, e finalizei no Camilo. No Camilo Marques Paula. Aí Isso. você foi para lá, para o outro lado da cidade, é isso? É, porque aí a família mudou, teve No que bairro mudar Santa Cruz. Você foi mudando de escola conforme a família também se mexia. E aí, você moça, tal, terminando o 2º grau, a mamãe falou, o que será que essa moça bonita vai arrumar para a vida dela, né? E como é que você se encaminhou para estudar o que você estudou? O que você fez? Que curso você fez? Eu fiz nutrição, né? Foi exatamente isso. No final do ano, minha mãe chegou para mim e falou, o que você vai querer fazer, né? Você precisa escolher uma faculdade, você não pode parar, porque se você parar, você não vai voltar a estudar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí eu comecei a procurar e eu gostaria de algo na área da saúde. Na área da saúde? Isso. Pensou em fazer medicina, odontologia? Nossa, o sonho da minha mãe que eu fizesse pensou medicina. em ser enfermeira? Também? Pensou também. Você sempre gostou, você imagina que seria legal cuidar dos outros? Sim, na época sim. É? E até hoje também, se precisar, se a gente precisar, cuida. você tem essa disposição. Sim. E aí, por que você acabou indo fazer exatamente a nutrição? Porque a escola estava aqui perto, em função do quê? Na realidade foi uma conversa com meu cunhado na época, né? Ele falou comigo, viu, por que você não faz gastronomia? E eu falei, logo eu, gastronomia, entrar numa cozinha, não, alguma coisa está errada. Porque a cozinha em casa sua mamãe cuidava, você caía fora. Exatamente isso. É sempre assim, a mãe é a mãe, assim. né? Mãe é mãe, exatamente. E aí eu comecei a pesquisar na internet, gastronomia e tal, daí ele falou, procura algo parecido, que eu acho que é isso que vai te encaixar. E aí eu vi nutrição lá, escrito na internet, eu falei, eu acho que eu vou fazer nutrição. Acho que esse negócio é bacana. Eu falei, eu acho que é isso que eu quero. E aí falei para minha mãe me deu a matrícula na época lá na faculdade Max Planck. Aí você ingressou na Max Planck e fez um curso de quanto tempo? 4 anos. 4 anos? 4 anos de nutrição. E o que é uma profissional de nutrição aprende logo de cara? Você chega lá, você vai conhecer o que num primeiro momento? Tem muita teoria para saber quais são os alimentos, como é que funciona? Bastante. Muita teoria? A gente estuda também o corpo humano. O corpo humano, para saber o que é bom para o corpo humano? Exatamente, porque os órgãos. O corpo humano é mais ou menos que nem um automóvel, né? Que você precisa colocar o combustível adequado para ele funcionar direito. Exatamente. Não adianta um carro que é álcool, você pôr gasolina ou vice-versa, pôr diesel, não funciona. Não funciona. Então o nosso corpo humano precisa receber o combustível ideal. Isso. Então, em um primeiro momento, você estudou também como é o corpo humano, como é que ele funciona, Exatamente. o que ele precisa para funcionar direito, não é isso? Isso É isso mesmo? Isso mesmo, A gente, os primeiros anos é isso que a gente aprende. Aprende profundamente como é que funciona a nossa máquina. Exatamente, para daí depois entrar nos alimentos, o que mantém a gente vivo. E no segundo tempo, aí você estuda que componentes vão ser adequados para funcionar direito, né? Exatamente, e aí vem as doenças também, que a gente estuda bastante, e foi através disso, numa aula prática na cozinha, olha só, na cozinha, que eu comecei a minha paixão pela cozinha, né? Aí você, depois de fazer gastronomia, você achou que cozinha não é tão chato assim? Então, foi exatamente isso.
É? É, foi exatamente isso. E aí eu comecei a fazer bolinho de pote, lanche O que é bolinho de pote? Bolinho de pote é mais ou menos um bolo de aniversário num potinho. Num potinho? Isso. Para servir em porções individuais? Isso, para consumo individual, exatamente. É uma coisa prática, não precisa ficar cortando bolo, colocando pratinho, não? Pega o bolinho e come. Isso. É? Isso. E você começou a fazer em casa isso? Fazer em casa para ajudar na faculdade na época, né? Ah, e você já vendia isso daí, já comercializava. Comecei lá na faculdade. Porque eu pensei que você só estava dando prejuízo para sua mãe, não era isso? Não, Para ajudar a pagar a escola. Para ajudar a pagar a faculdade, eu comecei a vender bolinho de pote, foi o lanche natural, pão de mel e por aí vendia para foi. quem? No primeiro momento para os próprios colegas, é isso? Para a sala, exatamente, para os próprios colegas da sala, e aí um ia falando para o outro, que conhecia as outras salas também, os outros cursos, e aí eu fui vendendo. E você era conhecida então como a Isabela do Pote? É quase isso. Quase isso? E aí você terminou o curso de 4 anos e tal, e aí o que você aprontou? Então, eu trabalhei 8 meses na minha área, né, na área de nutrição infantil. Onde? Lá na Bolha de Sabão. Bolha de Sabão, Isso, que é uma entidade sem fins lucrativos da cidade. Isso. Você trabalhou na Bolha de Sabão fazendo o quê? Eu dava aula para as crianças de culinária, né, culinária funcional. Você ensinava as crianças a comer direito, Isso. A comer coisa certa, porque criança só quer comer doce, chocolate, essas coisas, né? Sim, ensinei a fazer o suco do Hulk, que é o suco verde, né? Sim. E por aí foi. Eu fiquei 8 meses lá. Porque as crianças lá em casa é o seguinte, tem salada, eu não gosto de salada, come sem gostar mesmo. Você gosta de tomar injeção? Não. Você toma, quando precisar toma, não toma. Sim. Entendeu? Então você enfiava na cabeça das crianças que era assim que comer coisa legal. E também eu deixava eles participarem, eles colocar a mão na massa, né? Eles têm muita atividade para se ficar com destreza no assunto, né? Isso, e para chamar a atenção, né? Porque a criança, ela aprende também mexendo, né? E a Bolha de Sabão tem quantas crianças lá? Hoje eu não sei quantas mas crianças. Na época você falou que ficou 8 meses lá, né? Isso. E depois você foi para onde? Aí eu voltei a trabalhar onde foi meu primeiro emprego, na loja 1,99. Numa loja de 1,99? Isso. Ali perto do Banco Itaú, no centro ou não? Um pouquinho mais para frente, perto das Casas Bahia, sabe? Uma de esquina ali, chama Pega e Pague. Você Pega e Pague. Ah, Isso, Pega e Pague. Pega e Pague. Ali na esquina da Padre Bento com a Candelária. Exatamente, ali mesmo. Você trabalhou ali? Como balconista, como vendedora? Tudo, fazia tudo, repunha. Você é boa de bico? Você é boa vendedora? Mais ou menos. Mais ou menos? É firme, Wilza. Aliás, eu quero aproveitar, já que eu cutuquei que a Wilza Amaral está nos visitando, e hoje ela vem com uma parceira aí de atividades, que é a Cleide Masqueto. Queremos agradecer também a presença da Cleide aqui, que veio conhecer os estúdios da TV Sol, com a Wilza Amaral, que é a nossa promoter, que está em todos os bons eventos da cidade, a Wilza está presente. E mais uma vez ela está aqui com a gente. Mas você ficou lá nessa loja do 1,99 até quando? Quanto tempo? Como foi meu primeiro emprego, eu fiquei, se eu não me engano, foram 2 anos. 2 anos. E aí eu saí por conta da faculdade, por conta dos estágios, né? E aí depois eu voltei de novo, porque daí eu saí da Bolha de Sabão e aí eu pedi para voltar. Na própria loja. Isso. E aí eu falei que eu gostaria de fazer uma carga horária menor, porque eu queria fazer alguns cursos, né? E aí, na época... E esses cursos, você falou que fez uns cursos complementares. O que mais você fez de curso? Na época tinha o curso na Flaneg presencial. Na Flaneg? Isso. Curso de cupcake, curso de petit gâteau, de bolo de pote eu fiz lá também. Eu fiz bastante curso presencial. Era bem legal, era bem bacana. E promovido pela Flaneg? Pela Flaneg, na época, Que bacana, hein? E aí você ficou até quando na 1,99? Eu fiquei mais uns 2 anos de novo, isso. E aí eu trabalhava meio período, das 8 às 2, e depois eu comecei a fazer bolo de novo. Você começou a fazer bolo em casa? Isso, bolo em casa. Para vender para quem? Eu vendia para o pessoal ali da loja, né? Eu levava os bolinhos de pote
E aí, numa dessas, uma pessoa me encontrou e ela pediu para revender meus bolinhos de pote. Então, ela ia lá retirar e vendia lá no distrito na época. A Carol me ajudou muito também nessa época, ela revendia os nossos bolinhos de pote. E através disso também, eu tive contato com uma cafeteria lá do shopping, do Polo Shopping também. E aí ele também começou a encomendar bolos grandes, bolos de aniversário na época, para poder vender a fatia. Na loja dele. Isso. Tá certo. E aí você ficou mais quanto tempo lá, até quando lá no 1,99? Aí acredito que foi uns 2 anos. Aí depois eu acabei saindo, até porque eu fui para a Itália, junto com o meu esposo, né? Na época ele tirou a cidadania italiana, então nós fomos para a Itália. Foram estrear a Itália? Fomos lá conhecer como é que é esse negócio da Itália? Isso, um pouquinho antes da pandemia, né? E foi lá com um destino onde? Nós ficamos lá em Mantova. Em Mantova? Isso. O que foram fazer em Mantova? Então, na realidade, ele estava finalizando a cidadania italiana, né? E nós fomos para lá para conhecer a cidade e talvez morar nessa cidade. Morou um pouco tempo lá até para obter a cidadania? 1 mês. 1 mês? Isso, 1 mês. Porque daí começou a pandemia. O esposo faz o quê? Fazia o quê? Na época, antes né, de nós irmos para a Itália, ele era analista de logística. Analista de logística? Isso, ele é formado em logística, né? Ele trabalhava em empresa. Tá certo. Aí vocês ficaram 1 mês, cidadania italiana, tudo certo? Ainda demorou mais um pouquinho essa Demorou cidadania. mais um pouquinho, tem uma burocracia toda e tal? É que a gente chegou, um pouco depois eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro menino. Sei. E aí a gente começou a pandemia e a gente resolveu voltar para o Brasil. Ah, tá. Aí a gente falou que Mas não vocês ia ficaram dar. Quanto tempo na Itália? 1 mês mesmo. Só 1 mês? Só 1 mês. E ficou fazendo o quê? Só turismo lá? Eu, no caso, sim. Ele chegou a trabalhar. Chegou a trabalhar, inclusive, lá? Eu não. Depois voltaram, quando vocês voltaram... Aí ele começou a trabalhar de entregador, né? Que daí começou... Entregador do quê? De bolo? Não, entregador de marmita, de restaurante, entendeu? Onde ele chamava, onde aparecia, ele estava fazendo entrega. Estava disposto a trabalhar. Isso, e como eu estava grávida, eu preferi não procurar nenhum emprego. Sim. Até que um dia ele chegou para mim e ele falou, olha, eu acho que a gente precisa abrir uma loja no iFood. Você sabe fazer bolo, por que a gente não vai vender? Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer e abri a loja no iFood, né, na plataforma, e comecei a vender bolinho de pote. Essa é uma história que vai ser continuada agora no nosso segundo tempo. Nós vamos saber como é que é essa nutricionista, trabalhadeira, firme, que foi até posterior, obteve a cidadania italiana junto com o seu marido, arrumou um filho e aí partiu para o seu próprio negócio. Nós vamos continuar essa história já depois do nosso intervalo. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região o melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba.
Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Tonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPLB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. Mas, Isabela, aí Itália, uma experiência internacional, cidadania italiana saindo, filho que chegou, o que você... E você fazendo seus bolos, seus potes, e o que você aprontou daí para frente? Então, aí a gente começou a expandir, né, a crescer, a procura. Eu fazia tudo praticamente sozinha, porque como ele trabalhava de entregador, então ele trabalhava fora. Aí a hora que meu esposo chegava em casa, ele me ajudava a fazer os bolinhos de pote, a fazer as massas, a fazer os recheios. Até que um dia nós entramos em comum acordo e vimos que não dava mais para estar no espaço onde a gente estava, né, para fazer os bolos. E aí nós fomos para uma casa maior, onde a cozinha era separada, fizemos tudo. E aí, atendendo super bem, bastante cliente e tal. Só que a gente não conseguia mão de obra e eu estava para ganhar o meu primeiro menino. Aí meu esposo falou, eu não vou conseguir te auxiliar e eu acredito que assim que ele nascer, você também não vai. Já teve mais um cargo aí familiar? Isso. E aí ele falou, olha, eu vou voltar para a empresa, vou trabalhar em empresa e você espera, né, ver como vai ser os 3 primeiros meses e tal. Então a gente vai ter que dar uma pausa na MS Bolos, né? Já tinha esse nome? Já tinha esse nome. MS Bolos. Isso. Por que MS? MS é o nosso sobrenome, né? Magri, o meu, e do meu esposo é Siqueira. Siqueira. Isso. O MS de Magri e Siqueira. Isso, exatamente. Bolos. Isso. Tá certo. E aí a gente resolveu dar uma pausa, né? Mas até então você não tinha uma empresa aberta ainda? Não, Você fazia isso informalmente? Isso, exatamente. Aí meu filho nasceu, né? Tive esses 3 meses para ficar com ele lá. Nesse meio tempo eu tive, não posso dizer que até uma depressão pós-parto, né? Não considero, porque graças a Deus não fiquei. Mas teve um certo estresse. Isso. Não consegui amamentá-lo, isso também me prejudicou, né? A parte psicológica. E aí, até que um dia eu olhei para ele e falei, eu não posso ficar nesse poço sem fim. Eu preciso me levantar. Alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Não dá mais para mim ficar nesse quadrado. E aí, eu falei para ele, eu vou voltar a fazer bolo para o meu esposo, né? Eu falei, eu vou voltar a fazer bolo, vou voltar a atender pelo iFood. E para minha surpresa, muitas clientes de lá atrás, quando eu ainda retornaram. Até hoje tenho clientes, né? E aí foi aí que começou a engrenar. Daí chegou o Dia dos Namorados, foi onde eu não consegui mais dar conta de jeito nenhum. Veio a Páscoa, né? Depois do Dia dos Namorados. E aí ele fazendo uma entrega para mim, ele ainda trabalhava em empresa, mas aí nas folgas dele, ele fazia as entregas da MS, né? E ele passou por uma rua, nunca tinha passado naquela rua, mas aquele dia ele passou pelaquela rua, daí ele ficou olhando uma placa de aluga-se de um salão. Aí beleza, ele quase chegando em casa, ele falou, vou voltar, vou pegar o número, quero ver. Aí ele voltou, pegou o número, chegou em casa e ligou para a pessoa, né? Aí a pessoa falou, olha, no dia seguinte, na próxima semana, vocês podem vir olhar, tal, não sei o quê. E foi tudo muito rápido. E foi aí que a gente abriu a loja MS Bolos. Ali, na rua?
Tuiuti. Então você está nesse endereço há quanto tempo? Há quase 2 anos. Quase 2 anos. Isso, vai fazer 2 anos Rua em junho. Tuiuti, do lado da barbearia do Bilim. Exatamente, lá mesmo. É? E aí engrenou de vez o negócio. Engrenou de vez, graças a Deus. Na primeira semana, nos primeiros dias, ele ainda trabalhava na empresa, meu esposo trabalhava na empresa. E o que eu vendia no mês em casa, eu vendi em 2 dias, mais ou menos. Ele olhou para mim, agora é a hora, eu vou pedir a conta. Eu falei, você tá doido se não der certo? Ele falou, não, eu vou pedir a conta, eu vou trabalhar para você, fica tranquila. E aí ele veio trabalhar para mim, ele virou o meu sócio. Então, o seu principal funcionário é o Júnior. Que você fala que é sócio, mas na verdade é subordinado. Mais ou menos. Mais ou menos? Cada um tem o seu papel importante lá dentro. E você tá feliz da vida com o seu negócio? Graças a Deus. Tem dias que dá vontade da gente sair correndo, né? Não vou falar que não, porque acontece. E você tem mais colaboradores lá? Hoje nós temos. Quantas pessoas? Hoje nós estamos em 3 mais uma balconista. Mais 4 pessoas, Isso, 3 lá além de vocês 2. Exatamente. Que maravilha. Fale uma coisa, esse sucesso da MS Bolos se deveu naturalmente à sua formação, à sua boa formação como nutricionista, que fez outros cursos eventuais para se aprimorar na confeitaria. Isso. Porque uma coisa é ser nutricionista, outra coisa é ser confeiteira. Onde é que você aprendeu a ser confeiteira? Foi através desses cursos e também um pouco de insistência minha, né? Um pouco de insistência, pesquisou muito na internet, YouTube, bisbilhotou muito para saber como é que... Desmontei bolo várias vezes, desmontei vários bolos, foi assim na prática mesmo. O que a MS vende de legal, que você vende mais lá? Fale para nós. Faz uma listagem dos produtos que você tem. Vamos lá, o nosso carro-chefe hoje é o bolinho de pote, que foi por onde bolinho de pote? Isso, foi por onde a Que gente tamanho é esse bolinho de pote? Ele é de 250 ml. 250 ml? Assim. Um quarto de litro. Isso. E vem um bolo legalzinho. Isso, exatamente. Quais são os sabores que esse bolo tem? Tem mais de 20 sabores. Mais de 20 sabores. É de estrogonofe de chocolate, ninho com morango, ninho com Nutella. Um mais gostoso que o outro. Um mais gostoso que o outro, sou suspeita. O que mais, além do bolinho de pote, você vende? O nosso segundo carro-chefe hoje é o bolo vulcão. O que é bolo vulcão? Bolo vulcão é aquele bolo de vó com furo no meio, sabe? Bolo de fubá, bolo de milho. E aí o bolo vulcão... Uma espécie de cuscuz, só que doce. E aí ele tem o furo no meio, onde vai recheio no meio e a cobertura. E aí quando você abre, ele esparrama assim. Por isso que se chama bolo vulcão. Bolo vulcão, que ele faz uma espécie de uma erupção. Isso. Ai, que legal. E o que mais você tem lá de bacana? Aí depois nós temos os copos da felicidade. Copo da felicidade também hoje é muito em alta. Os nossos a gente faz com creme, para não ficar tão enjoativo, então é muito gostoso também. Aí depois tem o potinho delícia, que foi uma invenção minha. O que é potinho delícia? O potinho delícia nada mais é do que o brigadeiro de colher com vários elementos, como tem de uva, tem de morango. E agora eu lancei, alguns dias atrás, eu lancei a cestinha. É uma cestinha de sorvete, sabe aquelas cestinhas de sorvete que a gente compra para chupar, para comer com sorvete, né? É aquela cestinha banhada no chocolate e com recheio dentro, que também tem sido uma febre. Você é bem criativo, hein? Bastante. Bastante. Se eu pudesse, eu fazia um doce de cada sabor, de cada jeito. Mas que legal. E viu? E a parte de controle alimentar, de comida saudável... Você tem o pote light também, o bolo light ou não? Como é que funciona isso? Ainda não temos essa linha, até porque o nosso espaço, graças a Deus, já está pequeno, tanto para a nossa produção normal, quanto para uma produção como essa, né, de bolos mais light e diet. Então a gente está à procura de um espaço maior. Mas daqui a pouco você vai achar que daqui a pouco você está no Distrito Industrial. Se Deus quiser. Está concorrendo com a croissant. Rapaz, já pensou uma fábrica de bolo? Você vai virar na área do doce que a croissant é na área do salgado? Já pensou? Já Deus pensou? abençoe. Perfeito. Então tá bom. Fala uma coisa.
Endereço, Rua Tuiuti, número? 1168. 1168. Isso. Do lado da barbearia do Bilim, um pouco para cima da Avenida Kennedy, do lado da Cidade Nova. Exatamente. Mídia eletrônica, onde que acha vocês para encomendar? Porque você entrega também, você faz entrega. Sim, fazemos entrega. Pode retirar no balcão. E a pessoa que quer encomendar, como é que ela encomenda? Tem o nosso WhatsApp, né? Fale o zap para a Júlia colocar na legenda do programa aí. Vamos lá, é 19 99324 3697. E tem o nosso Instagram também, que a gente está na ativa. Instagram? Isso, é @msboloscia, é tudo junto. MS Bolos e Cia. Isso. Que seria MS Bolos e Companhia. Isso. É, companhia abreviado. É. Muito legal. Deixe uma mensagem final para Indaiatuba e fale do que você achar interessante para os telespectadores da TV Sol. Naquela câmera ali. Fala lá. Bom, primeiro eu quero dar um conselho para você que vai iniciar qualquer que seja o ramo, que você não desista dos seus sonhos. Deus sabe o que é melhor para você, então na hora certa isso vai acontecer, que foi como foi comigo, surpreendente o que aconteceu comigo. Então não desistam do sonho de vocês, acompanhem a gente pelas redes sociais, entre em contato conosco, é um prazer atender cada um de vocês. Para mim, é tudo muito com amor. O que eu sempre falo para as minhas meninas, façam com amor, que é isso que os nossos clientes vão receber. É o carinho, o amor que a gente faz, que a gente coloca nos doces, né? E uma outra coisa, para finalizar, prática leva à perfeição, e eu sou prova viva disso. Porque os meus bolinhos de pote de antes para os bolinhos de pote de hoje é completamente diferente. E tudo foi na prática, tudo aprendendo, é no dia a dia. E é isso, gente. Tenham paciência que Deus vai preparar o sonho de vocês. E acompanhe a MS, que estamos aí para atender, para agradar, para adoçar o dia de vocês. Essa